Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal do Desafiando Concursos, para você que está chegando pela primeira vez. Agora, para você que já está aqui há um tempo, também novamente sejam muito bem-vindos. Hoje estou gravando aqui com o meu fone, para quem já me acompanha sabe que eu disse que estava com uma certa dificuldade por conta da altura da voz, mas graças a Deus é tudo certinho. Pessoal, eventualmente, para você que está chegando agora, estamos em uma preparação bem assim, intensa, tá? Para o seu concurso. Primeiramente, todas as aulas no YouTube são gratuitas. A única coisa que eu faço é todos os slides que eu uso nas aulas, eu também estou vendendo pelo valor de R$ 10, unicamente R$ 10. Eu dividi em 4 cadernos para os alunos que já realizaram o pagamento, eu já enviei o primeiro caderno, tá bom? É mesmo para me ajudar na manutenção do canal, comprando, por exemplo, equipamentos, enfim, o canal está em crescimento. E eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Vocês que adquiriram, vocês que estão aqui me acompanhando, que colocam comentários, vocês não fazem ideia da alegria que eu sinto. Ai, vocês não têm noção, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são os meus alunos queridos. Bom, pessoal, hoje, e se você quiser adquirir o material, basta colocar nos comentários eu quero, eu desejo, que eu lhe dou as informações, fechou? Vem comigo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho de atos administrativos na aula de hoje. É um assunto complexo? Não. Basicamente, os atos administrativos é uma conversa da administração para com o terceiro ou para com seus internos. Isso é muito importante, por quê? Porque o ato administrativo, você possui várias formas de entendê-lo. Então, você tem um aspecto geral, você tem as espécies, você tem os elementos. Nós vamos ver na próxima aula, quando eu vou ter uma extinção, por exemplo, dos atos administrativos. Então, você tem todo um conceito para compreender esse assunto. E eu trouxe aqui para vocês hoje, bem destrinchado. Estamos na aula, vamos ver? 2, acerca desses conceitos da administração, tá? Vem comigo. Antes de iniciarmos, nós precisamos entender uma diferenciação muito importante do fato administrativo para o ato administrativo. Por que esses dois pontos são muito importantes? Porque muitas das vezes o fato ele vai decorrer do ato. Nós vamos ver isso mais à frente. Só que esses dois elementos, eles são diferentes. Aí Rebeca começou. Não, não começou. Esses dois elementos são diferentes. Olha por que eles são diferentes. Quando eu estou falando do fato, pensa comigo assim, ó. Deixa eu mudar aqui minha caneta. Opa, peraí. Acho que essa caneta vai ficar melhor. O fato, vamos pensar assim, tá? Acontecimento, qualquer acontecimento, vamos dizer assim, comum, como diz aqui, né? Natural. O fato, ele decorre de um acontecimento que muitas das vezes acaba sendo independente de uma ação humana, ação do homem. Por exemplo, Márcio, ele é um servidor público. Vamos imaginar. Ele é um servidor, teve um infarto fulminante e faleceu. Perceba, aqui nós tivemos um fato. Deixa eu tirar essa coisinha aqui. Pronto. Um fato. Faleceu. Decorrendo do falecimento, eu tenho o que chamamos de vacância. O que é vacância? É o cargo
vago. Se Márcio morreu, se Márcio faleceu, eu acho que vocês viram um gato pulando aqui, gente. Meu gato. Se Márcio faleceu, ele estava ocupando o cargo A. Decorrente do fato do falecimento de Márcio, o cargo dele foi declarado vago. Perceba, o fato do falecimento desse servidor causou um reflexo na administração. Por quê? Porque o falecimento dele foi diretamente afetado, no caso, o cargo que ele ocupava foi diretamente afetado, porque o cargo foi vago pelo falecimento dele. Ou seja, o fato, o falecimento, e esse falecimento afetou o cargo, que ele ficou vago, sem ninguém, mas então, obviamente, ali ele não vai ficar vago para sempre. Por quê? O servidor faleceu, o cargo não, porque ele não foi declarado extinto, ele não foi declarado desnecessário, tá? Bom, esse fato nós caracterizamos como o fato de um sentido restrito, que seria decorrente de causas naturais, então falecimento. Outro fato, o servidor que sofreu ali decorrente do seu, né, no período na administração, eventualmente sofreu um acidente que reduziu a sua capacidade física, então ele vai ser readaptado. Ou seja, percebe-se que são fatos que acontecem, ok? Bom, já o ato é diferente, porque o ato ele é imputável ao homem. O ato é uma manifestação de vontade humana. Por exemplo, eu aqui estou dando essa aula. É um ato. Eu, Rebeca, decidi lecionar aulas gratuitas no YouTube. Eu decidi. Foi uma manifestação de vontade humana. Exemplo na administração. A expedição de um decreto. É o quê? É um ato. E para quem já me acompanha, sabe que eu gosto muito de usar para mapas mentais o livro da professora Ana Campos, que é de Direito Administrativo Facilitado, mas também lembrando que o canal Desafiando Concursos, o curso possui uma parceria com a editora Mizuno, uma editora muito boa, tá? Que eu recomendo muito para vocês. E coloque nos comentários se a minha voz está alta, porque para mim a minha voz está super baixa. É muito baixinha a minha voz. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que estou falando num tom razoável. Pronto. É bom que eu não escuto ruído, eu não escuto barulhos. Enfim, gente, vocês me entendem. Vocês estão aqui nessa evolução junto comigo. Vem comigo, ó. Trouxe, então, um mapinha mental da professora, em que ela fala o seguinte: fato, qualquer acontecimento. Nesse qualquer acontecimento, nós temos o que eu falei, que são os acontecimentos de causas naturais. Exemplo, vou colocar aqui, ó, falecimento, o falecimento de um servidor. Ok? Ok. Agora, se eu falo de um fato que decorre eventualmente de um ato, a exteri- a exteriorização do ato administrativo. Exemplo, se tem um ato administrativo que, naquele ato, você tem a execução de um serviço. Esse ato, que é a execução, ele vai se exteriorizar, ou seja, ele vai se concretizar, um fato. Então, nesse sentido, o que nós temos?
Deixa eu apagar aqui para não ficar muito embolado. O que nós temos aqui, então? Eu tenho o fato sendo qualquer acontecimento. Nós temos o fato jurídico, o stricto sensu, que é o acontecimento natural, que importa para o mundo jurídico, exemplo, falecimento, seja de um servidor, seja de uma... Casamento, exemplo. Tá? Então, você tem um acontecimento, tá? Que, na verdade, perdão, acontecimento, o casamento é uma manifestação de vontade. O fato jurídico é um acontecimento natural. Então, o falecimento, que não ocorreu ali como a vontade humana, foi algo natural. Já o ato jurídico é uma manifestação de vontade. A expedição de um decreto, tá? A execução de vai ser feita uma decisão, um ofício. Você tem manifestação de vontade. Bom, partindo desse conceito, nós podemos entrar nos elementos do ato administrativo. Os elementos do ato administrativo são carinhosamente conhecidos como confiformove. Não temos aquele mnemônico do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Aqui, para nós gravarmos os elementos, nós usamos o mnemônico confiformove. O com deriva de competência. O fi, finalidade. For, de forma. M, motivo, não é no mob. E o ob, objetivo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ok? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência. O que seria essa competência? A competência é o quem, tá? Na letra se corri. Vou colocar assim, ó. Quem pode. Por quê? Porque a competência é o sujeito a quem a administração atribui competência para praticar o ato administrativo. Porque eu só posso dar competência, eu só posso falar que alguém pode algo se ele tem competência por quê? Ponto. Competência. Quem pode? Finalidade. Finalidade é o resultado que a administração deseja. Ou seja, qual é a finalidade que eu, Rebeca, tenho como desafiando concursos? Fazer com que pessoas, o seu tão sonhado concurso público, venham ser aprovados. Percebeu? Essa é a minha finalidade. Ou seja, vamos pensar que a finalidade é o quê? O que desejo? O que desejo? O que eu desejo com isso? O que eu desejo com esse ato administrativo? É o resultado. Já a forma é o meio que eu vou exteriorizar esse ato. Exemplo. Forma que eu exteriorizo. Vamos colocar aqui, tá? Vou colocar algo real mesmo, tá bom? Desde minha infância, eu sonhava em ser professora, tá? Sonhava em dar aula. Como que eu exteriorizei esse sonho? Dando aula. Através do YouTube, fazendo meu material. Eu consegui exteriorizar algo que, por exemplo, tá? Estava no papel. Ou seja, aqui é o como, vamos pensar assim, é o como. Como que eu vou exteriorizar? Qual que é o meio que eu vou exteriorizar? Tá? Pensa aqui meio, ok? Motivo.
O motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento. Ou seja, eu tenho que ter um motivo para praticar um ato. Eu não posso praticar o ato sem que eu, no caso aqui, tenha um fundamento, seja de fato, ou seja algo, ou de direito. Então, aqui no motivo, eu tenho que ter um fundamento. Tudo no direito, você tem que fundamentar. Tudo no direito, você tem que deixar muito bem claro o porquê, como que, o porquê que aquilo foi feito daquele jeito. Então, você tem que fundamentar o ato administrativo. E por último, é o objeto. O objeto é o conteúdo, que é o efeito jurídico imediato que o ato introduz. Ou seja, conteúdo ou objeto. No caso aqui, efeito. O efeito que esse ato administrativo ele vai produzir. Então, vamos lá recapitulando. Competência, quem pode? Finalidade, o que eu desejo com esse ato administrativo? Forma, como? Qual é o meio que ele irá se exteriorizar? Motivo, é o pressuposto, o fundamento. E o objeto é aquele efeito, é o conteúdo, o efeito jurídico imediato que aquele ato vai produzir. Ok? Bom, aí aqui eu coloquei para memorizar também. Nem me lembrei que eu tinha colocado aqui para vocês verem. Competência, quem, finalidade, resultado, forma, exteriorizar o ato, motivo, fundamento, e o objeto é o conteúdo ou objeto do resultado que vai ali causar de imediato. Bom, definição doutrinária do ato administrativo. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, essa doutrinadora aqui, gente, ó, eu agradeço a Deus, ganhei esse livro. Quando eu ganhei esse livro, gente, eu fiquei assim, eu quase chorei. A Maria de Pietro, ela é uma das maiores doutrinadoras de direito administrativo que existe, tá? Então, como que ela define o ato administrativo? Para Zanella de Pietro, o ato é uma declaração do Estado ou de quem o represente, ou seja, essa competência, tá? Que produz efeitos jurídicos imediatos, que seria o objeto. Com observância do quê? Da lei. Por quê? Porque se eu tenho um ato que ele não tem observância da lei, eu vou ter problema. Nós vamos ver mais à frente as formas de extinção do ato. Eu preciso ter o ato administrativo nos moldes da lei. Sobre o regime jurídico do direito público e sujeito ao controle do poder público. Nós ainda vamos falar também desse controle do poder público que o ato administrativo sofre, tá? Bom, algumas definições importantes para memorizar. O que é o ato administrativo, então? Manifestação de vontade. Ou seja, a manifestação de vontade é o querer. Concorda comigo? Se você vai manifestar uma vontade porque você quer, aquilo se concretize. Temos aqui a administração pública, tá? Como ali, vamos dizer assim, à frente do ato. E no caso aqui nós temos, sob a ótica do direito público, porém a tutela é do direito privado. Por exemplo, locação. Porque no ato administrativo você tem tratado com particular. Nós vamos ver isso mais à frente. Você tem ali um tratado entre direito público e direito privado. Ok? Você tem essa conversa entre administração e um ser privado. E você tem também uma submissão do controle judicial nos atos. Ai, Rebeca, mas não seria um ferimento de competência? Não, porque é um controle que nós vamos ver mais à frente, mas é um controle que você tem ali como é mais um controle, vamos pensar assim, tá? Mas existe essa submissão do controle.
Dentro disso, existem dois institutos que eles precisam ser distinguidos. É a vinculação e a discricionariedade. Na vinculação, nós temos o que chamamos de ato vinculado. Pensa só, vínculo, vínculo. Mãe, filho, eles possuem o quê? Um vínculo. Eu posso separar esse vínculo? Eu não vou conseguir fazer isso, porque junto é um vínculo. Não pode desgrudar. O ato vinculado é aquele que a lei vai impor uma conduta ao administrador. Só que essa conduta não deixa nenhuma margem de liberdade. Ou seja, o administrador, no ato vinculado, ele é apenas um executor. É aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele só executa o termo legal, tá? Exemplo, atuação vinculada à exoneração de um servidor no caso de inabilitação do período do estágio probatório, que nós sabemos. Se não tem aprovação no estágio probatório, exoneração. O administrador não pode pensar, puxa, mas coitado, ele é uma pessoa tão boazinha. Vou fazer o seguinte, eu acho que eu não vou exonerar. Não, a lei já fala. Isso, exemplo, 3 anos de efetivo exercício, já tem que ter estabilidade. A lei falou, acabou. Artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.112, que é que trata dos servidores, o servidor não foi aprovado, ele é exonerado. Acabou. Se a lei falou isso aqui, é isso aqui, acabou. O administrador vai executar o que a lei falou. Não foi aprovado no estágio probatório? Exonera. Isso é não deixar margem de liberdade. Entendeu? Isso é não deixar margem de liberdade. Já o ato discricionário, você tem uma certa margem de liberdade, mas tão obviamente tudo dentro da legalidade. A administração dá uma certa margem de administrador poder parar, pensar, analisar e raciocinar, de acordo com aquele caso concreto, o que pode ser feito. No caso do ato discricionário, você tem A ou B, ou C, ou D, porque no ato discricionário, o administrador ele pode analisar e ver o que será mais cabível dentro daquilo que o caso concreto trouxe para você. Aquilo que é mais conveniente ou mais oportuno diante daquela situação. Isso é o que traz o ato discricionário. O ato discricionário. Já o ato vinculado, não. Só tem A. Isso é o ato. Isso é o ato vinculado. Vinculado. No ato discricionário, tem A ou B, o administrador ele pode analisar e ver ali no caso concreto, de acordo com o caso concreto, aquilo que vai ser mais conveniente. Só que no ato vinculado, não. Ele só tem A. Ok? Ele só tem A. Ele não pode escolher. Ele não tem essa margem de liberdade. Tá? Pessoal, é muito interessante porque às vezes vocês podem olhar o direito administrativo. Recentemente eu estava estudando e eu estava assistindo uma aula também de direito administrativo. Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada com direito administrativo. E aí o professor falou uma coisa muito interessante. O direito administrativo, ele não é codificado. Oi? É. Constituição. Se você vai estudar direito constitucional, você tem uma codificação, você tem a lei.
Se você pega direito penal, você tem um código penal. Se você pega civil, você tem um código civil. Enfim, se você pega trabalhista, tem CLT. O direito administrativo, não. O direito administrativo, ele se baseia em várias leis, em vários decretos, mas a sua base sólida é isso aqui, ó. Constituição, lá no seu artigo 37. Isso aqui é a base do direito constitucional, perdão, do direito administrativo. Por quê? Porque você não tem uma codificação, você não tem o Código de Direito Administrativo. Você não tem. Você não tem Código de Direito. Quando, na época que eu comecei a ter primeiro contato com o direito administrativo, eu falava, gente, o que é isso? Não tem um livrinho que eu venha falar. Artigo 1º, não, você não tem isso. Você tem muito Lei 8.112, aí você tem lá Lei de Improbidade, Lei de que fala, que trata do processo administrativo, Constituição. Então, tudo que a gente fala, ato discricionário, ato aqui, legalidade, tudo isso você vai ver de forma esparsa. Acabei de citar 8.112, que fala da exoneração no artigo 20, em caso de reprovação em estágio probatório. Onde você tem isso? Em uma legislação. Mas se você fala de um processo administrativo disciplinar, de improbidade administrativa, você tem outra. Mas, tudo no final se liga bonitinho. É uma gracinha, gente. É lindo. Bom, já falamos então do elemento. Agora começa um ponto muito delicado, que são as espécies de atos administrativos. Falamos dos elementos. O elemento é o que eu preciso para começar, para ter um ato administrativo. Só um minuto. É assim, o elemento. O que eu preciso para ter? Só que agora a gente já começa a falar de espécie. As espécies do ato administrativo relaciona-se à função que o ato possui. Porque nós falamos no plural, atos administrativos. Não é ato administrativo, são atos. E esses atos, eles terão funções. Por exemplo, um decreto tem como escopo a produção de uma norma. Nesse caso, eu tenho um ato normativo. Vamos ver isso agora. E isso também é cobrado em prova, inclusive a sua banca cobra isso, tá? Inclusive foi pedido no seu edital. Bom, um desses atos administrativos, nós temos vários. Vamos começar falando dos atos normativos. Normativos. Os atos normativos são atos inferiores à lei, ou seja, eu tenho lei, então são atos inferiores, tá? Atos normativos, que ditam normas gerais dentro dos limites da lei, por isso que é inferior. Primeiro deles, nós temos o regulamento ou o decreto. O regulamento ou decreto são atos normativos que são privativos do chefe do executivo. Já os avisos são os atos normativos dos ministérios, que é uma autoridade inferior ao chefe do executivo. Já as instruções normativas são atos de outras autoridades públicas. Já deliberações e resoluções são atos normativos dos órgãos colegiados. Já o regimento disciplina o funcionamento interno do órgão. Por exemplo, regimento da Câmara, você tem regimentos. O regimento trata do órgão de forma interna. É um ato normativo interno àquele órgão, tá? Então, os atos normativos, primeiro ponto, são inferiores à lei. Ok? Então, vai.
como eu falei, regulamento, decreto. Só você lembrar de lembra de norma, qualquer coisa assim, né? Na hora da prova ali, pensa assim. Mnemônico temos? Temos. De acordo com a professora Ana Campo, nós temos. Atos. Opa, não são administrativos, são normativos. Atos normativos. Temos? Temos. De, ré, de, ré, in. Ok? De, ré, de, rem. De, ré, de, rem. Enfim. Ou pensa de, ré, ré, in. Tá? Decreto, regimento, deliberação, resolução e instruções normativas. Ok? Bom, passando desse ponto, nós temos os atos ordinatórios. Atos ordinatórios. Os atos ordinatórios são atos praticados no exercício do poder hierárquico, ou seja, ou seja, são de ordenação interna e não vão ultrapassar a pessoa jurídica que praticou. Ou seja, o ato ordinatório, ele ordena a prestação de serviços internamente. Eles não vão extrapolar o âmbito da administração pública. Ou seja, ele não vai extrapolar aquilo para qual ele nasceu ali. Por exemplo, portaria. A portaria, para quem. Acho que eu não dei. Não sei se eu vou passar com vocês, acho que sim. Pelo PAD. Então, PAD, processo administrativo disciplinar, ok? As portarias são os atos que iniciam, por exemplo, o processo administrativo. Como que se inicia um processo, um PAD? Pelo, pela portaria. Então, a portaria é um ato ordinatório. Já os circulares são atos escritos, realizados ali pelo superior hierárquico para os seus subordinados. Exemplo, horário de funcionamento. Já os ofícios são modos de comunicação da administração. Então, por exemplo, a gente usa muito, né, no termo jurídico. Ah, vou mandar uma carta e a administração vai me responder como? Com ofício. Pedir isso. Ah, aconteceu isso. Precisa-se disso da administração. Como que ela vai dar essa devolutiva para você? Por um ofício. Aí tem lá, ofício, número X, número bonitinho. Ou seja, o ofício é como a administração vai conversar com quem está lá fora, através de um ofício. Aí no ofício tem, se é, por exemplo, é um caso de envolvendo saúde. Aí você tem ali, no ofício, bonitinho, se ok, se não vai ser ok, qual é a fundação para aquela decisão naquele ofício. Só isso, tá? Nós temos ordem de serviço, que são as instruções aos executores de obras e serviços, ou seja, a exteriorização de um serviço. Temos também os avisos, que são usados pelos ministérios para um assunto de competência interna, e os despachos. Despachos são decisões finais ou interlocutória, tá? Que não é final, de uma autoridade pública, ok? Deixa eu apagar aqui para não entrar outra tela. Vamos lá. Vamos ver aqui. Temos mnemônico? Temos os atos ordinatórios. Temos mnemônico? Temos. Copa, copador. Circular, ofício, portaria, aviso, despacho, ordem de serviço e instrução. Esses são os atos
ordinatórios, tá? No material tem tudo isso, tá, gente? Todos esses slides ficam com vocês, tá? Quem já adquiriu já tem esse primeiro caderninho aqui, tá bom? Esse aqui, se não me falha a memória, eu acho que tem 140 slides, se não me falha a memória, tá bom? Deixa eu ver se eu não estou falando alto. Não, não estou. Bom, é só até eu acostumar também. Atos negociais, tá? Aqui nós temos alguns dos atos, tá? Os atos negociais são os atos que parte da administração, parte de quem? Da administração. Então, começa parte aqui, ó, da administração pública, parte dela, concedendo a algum particular, você já concede a um particular, destinatário, né? Desde que os interesses sejam coincididos com os da administração. Como assim, Rebeca? Por exemplo, tem interesse naquilo que o particular deseja? Tem interesse para a administração? Existe esse ato de coincidir? Existe. Ok. É um ato que parte da própria administração, concedendo alguma coisa para um particular, desde que essa concessão seja tanto de, né, coincidir no interesse da administração e do particular. Exemplo, vou pegar aqui minha caneta. Exemplo, a licença, que é o primeiro ato negocial, um ato vinculado, requisitos e objetivos, que é um exemplo, uma licença para construir. É uma licença. Você tem requisitos para essa licença ser concedida, você tem os objetivos. Segundo ato, autorização. Exemplo, fechamento de uma rua para realização de um evento. Eu estou falando de um ato que pode ser desfeito a qualquer momento, sendo interesse predominantemente no particular. Ok? Porque, nesse caso, o interesse é do particular. Ok? Temos também a permissão, que é o permitir da administração para o uso de um bem público, exemplo, dirigir um ônibus. E nós temos também como ato negocial a dispensa. Dispensar o particular de alguma, vamos pensar assim, de algum desempenho, alguma obrigação. Por exemplo, a dispensa do serviço militar. Não, pulei lá para cima, gente, desculpa. Ó, aqui vou criar um mnemônico para vocês, rapidinho, ato negocial. Vamos pensar em lá, lá, LAPAD. Licença, autorização, permissão e dispensa. Esses são alguns atos negociais. Pelo próprio nome, você já consegue ver que é um ato de negociar. Vamos pensar assim: você negocia, vamos supor, você negocia algo com uma pessoa se você não tem o mesmo interesse que ela, se esses interesses não coincidem? Não, tá? Ok? Bom, atos enunciativos. Os atos enunciativos, eles não criam nenhuma situação nova. Qual é a função do ato enunciativo? Atestar, cientificar e opinar de alguma coisa. Por isso que não tem uma situação nova. Ele só vai opinar. Vamos supor, ele só vai opinar. Quais são os atos enunciativos? Capa. Capa. Pensa em capa. Capa. Cópia autenticada, que é até, no caso, certidão. Primeiro ato enunciativo. É uma cópia que vai atestar um fato registrado em determinado órgão público. Atestado vai comprovar uma situação que não está previamente registrada nos arquivos públicos. Parecer. Parecer é uma opinião, tá, de algum técnico, seja jurídico também. E a apostila acrescenta ou altera situações previamente registradas. Possui uma função de averbação. Ou seja, no ato enunciativo, pensa que é uma atuação secundária. Por quê? Porque não cria nada novo. É um ato que não cria nada novo, tá? Olha uma questãozinha aqui que eu achei muito interessante, que foi cobrada em uma prova,
sobre os atos enunciativos. Eu peguei como forma de conceituar. Os atos enunciativos são atos que atestam uma situação existente. Ok. Por quê? Porque ele não cria nada. Ele só vai fortificar aquilo que já existe. Tá? Por quê? Porque a atuação primária já foi feita. Ele atua como secundário. São atos administrativos apenas em sentido formal, porque materialmente não contém, via de regra, nenhuma declaração de vontade da administração. Tá? Ok? Vamos para mais um? Deixa eu ver aqui para mudar. Atos punitivos, o próprio nome já diz, né? Um ato de punir, um ato de punir, tá? Os atos punitivos são os atos relacionados a sanções que são impostas pelo Estado, tá bom? Aos particulares que pratiquem atos irregulares, podendo ser fruto do poder disciplinar ou de polícia. Presta atenção, poder de polícia. Nada tem a ver com a polícia judiciária, nada tem a ver. O poder de polícia, gente, é um poder que detém a administração, tá? É um poder ali de fiscalizar, é um poder de polícia que sempre você vai ter o bem público como premissa, como primeiro. Existe, inclusive, uma discussão de que o poder de polícia, ele afeta diretamente o poder de... Poder não. A questão da liberdade do ser humano. Se eu tenho um restaurante que serve comida estragada, se eu tenho um mercado que serve comida que vende alimento vencido, quem que é o principal a ser tutelado? Tem que olhar o público. Por isso que a administração, o foco dela é o coletivo, é o público. Pode interditar aquele meu estabelecimento. Entende? Isso é poder de polícia. Agora, temos um exemplo aqui do poder disciplinar. Esse poder disciplinar recai contra servidores. Exemplo. Ficou comprovado após regular PAD que salvo o servidor público praticou crime contra a administração. Exemplo, nós temos lá no Código Penal, começando do artigo 312, que é o... começando pelo peculato, vamos imaginar, tá? Sendo assim, como consequência, ele recebe a punição de demissão. Percebe? O Estado, através do processo administrativo, aplicou uma pena. Lembrando que quando nós estamos falando do PAD, nós temos todos os direitos assegurados, tá? A ampla defesa, o contraditório, tá? Fica muito atento a isso. Artigo 132 a 8.112, a demissão pode ser aplicada no caso de crime contra a administração. Agora, nós temos também o caso da aplicação de sanção pelo Estado a partir do poder disciplinar, que é quando eu tenho um particular vinculado à administração. Exemplo, uma determinada concessionária no serviço de transporte de passageiro, transporte coletivo, estava descumprindo as normas contratuais e desempenhando uma atividade de qualidade muito inferior à que tinha sido pactuada entre a administração e aquela concessionária. Após regular processo administrativo, o poder público aplicou uma multa em virtude do descumprimento. Ou seja, em virtude do vínculo que eu tenho da administração com essa concessionária, o Estado, no caso, em virtude do Estado e essa concessionária, a punição é fruto de uma supremacia especial, ou seja, um poder disciplinar, porque você tem um vínculo. Esse vínculo existe. Esse vínculo iniciou pensando no bem público. Então, obviamente, você tem uma punição. Já o poder de polícia, ele é praticado contra o particular em geral. Aqui não é só o ser, não. Particular em geral. Um fiscal da vigilância, após a inspeção de determinada padaria, decidiu interdita o local, em virtude de péssimas condições. Ou seja, o poder de polícia
poder de polícia atuou, no caso aqui, interditando um bem de um particular. Limita a liberdade e a propriedade do dono do estabelecimento, porque o foco é garantir a saúde pública, ok? Bom, passando disso, pessoal, vamos entender como esse assunto é cobrado em prova? Vem comigo. Trazem um comando geral do Poder Executivo, presta atenção, e visa a correta aplicação de lei. Aplicação de lei. Primeiro ponto, vá pela exclusão, tá? Vamos ver. Tente ficar apenas entre duas alternativas e pegue palavras-chave. Olha como que eu faço, tá? Ó, dica. Vem anotando. Aplicação de lei. Aplicação de lei. Primeiro ponto importante. Segundo, por exemplo, regimento, resolução. Nós temos também aqui deliberação, né? Não foi decreto, deliberação, tá? Aí você pensa, peraí, eu estou falando de espécies de atos administrativos, ok? Falamos que nós temos várias espécies de atos administrativos, nós vimos vários, tá? Vimos primeiro lá os elementos importantes, competência, forma, etc. E vimos as espécies. Aplicação de lei. Peraí, vamos pensar aqui. O ato enunciativo, falamos que não tem início, não dá início a nada. Negocial é quando tem administração com o mesmo querer ali, concedendo algo que coincide, né, os interesses de um particular. Ok. Aí você tem ordinatório e normativo. Eu falei o quê? Vamos tentar lembrar do normativo assim, ó. Norma. Eu estou falando de aplicação de lei. Regimento. Eu estou falando de atos normativos. É só lembrar de normativos. Norma. Tá vendo? Quando você olha de uma forma mais assim, nossa, peraí, deixa eu ver aqui, pegar palavras-chave, nem que seja uma letra, é muito importante. Essa questão aqui, gente, eu amei essa questão. Essa questão dá pra gente treinar muito, 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 muito a questão dos elementos do ato administrativo, tá? Bom, no caso aqui, né, trata como requisitos do ato administrativo. Vem comigo. Aqui está pedindo para relacionar uma coluna com a outra. Então, eu preciso relacionar a coluna 1 e coluna B. Ó, coluna 1 e coluna 2. Primeiro, aqui eu tenho competência. Segundo, eu tenho forma, objeto, motivo e finalidade. Vem comigo, ó. Aqui, ó. É o conteúdo do ato administrativo, ou seja, seu efeito jurídico imediato, que pode se adquirir, resguardar, transferir. Falamos que o efeito imediato é o quê? Lá no nosso mnemônico, confi for mobi. É o objeto, motivo, finalidade. É o objeto. Opa, é isso mesmo. É aqui em cima, ó. Objeto. Ok. Deixa eu... Não quero deixar muito embolado, não, gente. Objeto. Bom, vamos ver aqui. Aqui, ó. A letra E. É intransferível, improrrogável pela vontade dos interessados. Isso é, um agente público não pode, por única vontade, abrir mão de suas funções ou transferir para alguém. E aí?
Vamos lá. Intransferível. Se eu viro para você e falo assim, olha, isso aqui que eu fiz, só você... Ó, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui prático. Veja os exemplos na mente. Ó, eu te dou aqui esse livro para você guardar. Só você pode guardar esse livro. Eu dou o livro para você guardar. Eu estou te dando uma competência. Só você pode fazer isso. Opa, não, não é para pagar aqui não. Vou deixar aqui ainda. Oxi. E meu. Vamos lá. Então, aqui tá 1 é 3A. Vamos ver. É o pressuposto. Eu não vou ficar marcando, senão vai confundir. Aqui é na B. É o pressuposto de fato e de direito que determina a edição do ato, ou seja, a razão de ele ter sido praticado. Então, aqui está falando de razão. Já eliminamos competência, objeto, falta motivo, finalidade e forma. Vamos ver outro aqui, ó. C. É o interesse coletivo que o ato administrativo pretende satisfazer e que está expresso ou implicitamente previsto na legislação. Satisfazer. Satisfazer. E aí? D. É a exteriorização do ato administrativo, ou seja, a maneira pela qual aparece a manifestação de vontade da administração. Então, é a exteriorização do ato administrativo. Está exteriorizando. E aí? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar uma palavrinha-chave. Exteriorizar. Vem aqui, ó. Já matamos duas. Olha como que eu faço. Aqui vai perguntar qual é a correta. Peraí. Se um... Deixa eu trocar a caneta. Se um é a letra E e 3 é a letra A, então vamos aqui, ó. Descarta a D, porque a D fala que um é a letra C. Descarta a, que um fala aqui que a letra é A. Letra C, um é, mas a 3 não é D, é A. Ou seja, letra A. Tá vendo? Respondendo duas alternativas, você consegue eliminar tudo. Percebeu? Então vem aqui comigo, ó. Um é, dois. Forma de forma que vai exteriorizar. Ok? Bom, deixa eu tomar uma água, gente, porque minha garganta ficou seca. Essa questão foi legal de fazer. 4B e 5C. Ó, 4B, por quê? Porque o B é o pressuposto do fato, nós falamos da questão do fundamento, tá? E, peraí, opa, e a finalidade, ou seja, o que eu pretendo buscar com aquele ato administrativo, ou seja, 5C. Eu, Rebeca, respondo questões assim, tá? Principalmente ali na hora daquela pressão. Por quê? Porque eu vou filtrando todas as questões e vou respondendo todas elas, tá? Eu fico aqui, às vezes, ó, respondendo questões. Nossa, isso daqui é legal de se colocar. Ah, não, isso daqui não é tão legal. Ah, não, isso aqui não tá muito bacana. Eu fico respondendo. Ou seja,
Eu sou sincera, eu faço assim. E graças a Deus sempre dá certo. Porque você vai excluindo. Não, peraí. Se a um é e a 3 é A, porque sabe o que eu acho muito interessante é você pegar coisas muito assim fortes. Se eu falo que faz assim, para você, o que que é mais fácil para você gravar? Poxa, para mim mais fácil de gravar é entender que finalidade, vamos supor, tá? É o fim da coisa. Qual que é a sua finalidade? Qual que é a sua finalidade de vida? Qual que é a sua finalidade a fazer isso? Entendeu? Ou seja, hum, vamos colocar uma palavrinha bem bobinha. Agir. Peraí, agir é uma, vamos supor, né? Uma ação de fazer algo. Peraí, se a palavra agir eu já gravei, então eu vou levar a palavra agir para a prova. Sabe essas coisas que venham te ajudar? Eu não sei se eu consegui exteriorizar isso para vocês, mas é o que eu faço. Eu sempre pego palavra-chave. Exemplo, vimos ali competência. Peraí, competência. Compete. Se eu falo que aquilo compete àquela pessoa, é porque ela tem autonomia para aquilo. Então, vou levar a palavra competência para a prova. Por quê? Porque se cair, já vai estar ali, peraí, aquilo ali, porque te ajuda a responder outras questões, tá? Eu espero que eu tenha conseguido fazer exteriorizar isso que eu queria falar. Bom, próxima aula nós vamos falar de atributos, validade, extinção e controle jurisdicional. Bom, vai estar tudo juntinho lá na aula para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela ficou um pouquinho grande, mas foi necessária. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham bons estudos. Até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.